Olá, pessoal. Hoje a aula do GCC é sobre o problema Increasing Array Queries, que em português chama-se Consultas em um Subarray Crescente. Meu nome é Pedro Henrique Rocha de Castro e a gente vai resolver esse problema juntos. Aqui está o sumário da aula e o roteiro de hoje é esse. Primeiro, vamos ver sobre a técnica que vamos usar, depois o problema em si, como pensamos na solução. Depois codificaremos ao vivo e submetendo ao juiz online. E fechamos com alguns problemas para vocês praticarem e concluirmos a aula. A gente vai combinar duas ideias de range queries. A primeira é Fenwick Tree, que é uma estrutura que responde somas de intervalo e faz atualizações em odd log n. E hoje a gente vai usar uma variante ainda um pouco mais forte, né? Que ela soma um valor em um intervalo inteiro de uma vez. E consulta a soma em um intervalo inteiro, e não apenas em um ponto. A segunda técnica é a pilha monotônica. Com o argumento de análise amortizada, a gente vai processar consultas offline, manter blocos de valor que se fundem conforme percorremos o array. Cada bloco é criado e removido só uma vez no total, então o custo de tudo é ordem n, mesmo parecendo custoso cada passo, né? Juntando as duas, a gente tem uma complexidade final de O de n mais que log n, que é rápida o suficiente para grandes estruturas de array, né? Falando sobre pouco problema, vamos ler com calma. Então a gente tem um array com n números. A única operação permitida é somar um ao elemento. Nunca podemos diminuir um valor. Para cada consulta, a gente quer saber qual é a quantidade mínima de operações mais um para que o pedaço de x do intervalo AB fique crescente, ou seja, cada elemento maior ou igual ao anterior. Então a gente vendo esse exemplo com um array igual a 2, 10, 4, 2 e 5, a gente, na consulta 3 e 5, o pedaço a gente teria 4, 2 e 5, e a resposta é 2. Na consulta, o último exemplo ali, na consulta 1, 4, o pedaço seria 2, 10, 4 e 2 e a resposta 14, né? A gente falando um pouco sobre o modelo de solução agora, como a gente só pode aumentar valores, a forma mais barata de deixar o pedaço crescente é fazer cada posição valer o máximo acumulado, desde o início da consulta. Ou seja, um ponto, o y de A, por exemplo, vai ser igual a x de A, e o y de I é o maior valor de x de I e y de I menos 1 para I depois de A, né? Uma posição depois de A. Então a resposta da consulta é a soma de y menos a soma de x no intervalo. Então a gente vê isso no exemplo da consulta de 1 a 4. Olha. X seria 2, 10, 4, 2. O máximo acumulado de y fica 2, 10, 10 e 10. E observe aqui, como ele nunca diminui, né? Eu lembro aqui do gráfico também. A barra azul a gente tem o valor original e a amarelo o máximo acumulado. Onde elas têm a mesma altura, o custo é zero. Onde a amarela fica mais alta que a azul, ali a gente paga operações, né? Então, qual que é o desafio? A gente calcular essa soma de y rapidamente para muitas consultas, cada uma com um valor de A diferente, né? E aí que entra a pilha monotônica e a Fenwick Tree que a gente viu no slide da técnica utilizada, né? Agora a gente vai fazer uma codificação ao vivo, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai para a codificação ao vivo do problema. Para agilizar aqui, ser mais objetivo, eu deixei a estrutura das funções auxiliares, as estruturas do problema já prontas. Eu vou explicar
cada uma delas aqui para facilitar para vocês. Aqui eu decidi já criar um apelido LL que vai significar esse long long aqui. Por que que eu fiz isso? Porque esse problema, as somas dele passam de 2 bilhões facilmente. Então, se eu usasse um int aqui, possivelmente eu ia receber um overflow e ter erro de compilação. Aqui, eu declarei as variáveis m aqui para leitura, que são as variáveis globais, e as duas Fenwick Tree nossas que a gente irá usar. Essas duas juntas vão representar o array imaginário emissão, que é o máximo acumulado atual. Eu vou explicar por que eu preciso de duas árvores daqui a pouco. Então, essa operação somar aqui é a operação mais básica de qualquer Fenwick Tree, e ela soma um valor numa única posição. Veja que dentro do laço for, eu somo o valor na posição atual e depois avanço a posição fazendo posição mais igual a posição e menos a posição. E é a inteligência desse algoritmo. Porque essa expressão usa os bits binários do número para saltar direto para a próxima posição que precisa ser atualizada sem percorrer um por um. E é esse salto aqui que faz a posição, que faz a operação custar odd log de n ao invés de odd em n. Essa função aqui, soma até, faz o caminho inverso. Ela soma todas as posições até a posição. Ou seja, faz uma soma prefixa e aqui, em vez de avançar, o laço recua. Agora vem a parte que junta as duas árvores. Essa função soma prefixo, ela usa uma fórmula fixa, né? Eu utilizo a função soma até nas duas árvores, nas duas árvores Fenwick Trees, né? Utilizando essa fórmula. E essa função transforma os resultados brutos da árvore das duas árvores na soma prefixa do array emissão, que é o nosso array de resposta, que é o que a gente quer. Então, a gente não precisa nem de decorar essa fórmula aqui, a gente só confia nela e sempre usa dessa fórmula, né? Agora, a função de somar o intervalo, que a gente fez também, é mais um motivo da gente ter essas duas árvores. A gente soma a gente utiliza a função somar 4 vezes, porque a gente soma um valor em todo o intervalo aí, que nesse caso aqui a gente usa as variáveis de L e R, não em um só ponto. Então, a ideia aqui é aquele clássico truque de array de diferenças. Então, eu marco onde o efeito do valor começa, em L, e onde ele termina. Cancelando em R mais um, só que duplicando as duas árvores para fazer a forma da função de soma prefixo funcionar certo depois. Aqui a função de soma intervalo, que, como o nome já diz, ela devolve a soma de um intervalo LR. Aqui essa struct bloco é uma estrutura que eu criei que representa um trecho de esquerda a direita do array, que no momento atual da varredura que eu vou fazer, o máximo acumulado vai valer esse valor aqui. Então eu vou guardar vários desses em uma pilha. Agora a gente vai para o que interessa. A gente vai fazer a nossa função main. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu até deixei preparado aqui, duas funções para acelerar a entrada e saída do programa. Para a gente não ter erro de, por exemplo, muitos registros, atrapalhar a leitura do sistema. Então aqui não é muito interessante essa parte, eu vou até copiar e colar. Vamos para o que interessa. A gente vai começar lendo nossos valores de NQ. Vai declarar
o vetor x, guardando a partir da posição um, e a posição zero a gente não vai usar porque o enunciado também não é quer que a gente use, né? A gente vai usar a partir da posição um. Agora eu vou fazer o cálculo da soma do prefixo do array original, que eu vou chamar de prefixo x. Então, isso resolve em tempo O de um por consulta a parte de soma de x entre A e B da forma da resposta. Aqui eu não preciso nem de fermento para nada. Vetor, prefixo x. Já inicializou a soma prefixa. E aqui que está a ideia de processar, agora o próximo passo, que está a ideia de processar as consultas offline. Em vez de responder cada consulta na hora que ela é lida, eu vou guardar ela em uma gaveta indexada pelo valor de A, e cada gaveta vai guardar um par, a posição final B e o índice original da consulta. Agora eu crio o valor, agora depois dessas funções de consulta aqui, vou criar o vetor de resposta de tamanho Q. E vou zerar também as duas Fenwick Trees, também vou criar a pilha vazia. Agora a gente chega no laço mais importante do programa. Vou varrer a posição A de N até 1, de trás para frente.
vai começar a varredura. Agora, a parte que na minha concepção, é o coração do algoritmo. A gente vai fazer um trecho while agora, que enquanto o bloco que está no topo da pilha tiver um valor menor ou igual a esse val que eu declarei, eu removo ele, porque x de A está mais à esquerda e já é maior ou igual. Então ele engole aquele bloco inteiro. Antes de remover, vocês vão ver que eu faço a contribuição antiga dele na Framework Tree, chamando a função de somar intervalo com valor negativo e guarda até onde esse bloco ia, na variável nova direita, nova dir. Só depois disso eu removo ele da pila. O interessante aqui, pessoal, que cada bloco é criado e removido só uma vez. Então, a gente vai fazer o laço de repetição while. Então, depois que o while parou de remover, vou criar um novo bloco, somando esse intervalo. E inicializo. Agora que as duas fioritriz apresentam o valor correto, eu vou só inicializar o vetor de resposta com a soma do intervalo. Aqui eu acabei escrevendo errado. Por fim, a gente só printa esse vetor de resposta. Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer a submissão no juiz online para a gente ver se está tudo certo. Agora, pessoal, a gente vai fazer a submissão no juiz online para ver se está tudo ok com o nosso código.
É isso, todos os testes passaram, a solução está ok. Aí, pessoal, para quem quiser praticar mais essa técnica, deixei 4 problemas aqui do mesmo juiz online que fizemos a submissão. Tentem resolver esses aí e diga para a gente o que vocês acharam. Então, resumindo a aula de hoje, a gente viu o problema de Increasing Array Queries, que é a ideia do máximo acumulado, a pilha monotônica que funde blocos com custo amortizado de N, e a Framework Tree com soma de intervalo para juntar tudo isso. Pessoal, o GCC é um projeto coordenado pelos professores André Rodrigues da Cruz e Andrei Rinsa Álvares. Muito obrigado pela atenção de todos. Escaneie o QR Code na tela e sigam o GCC no Instagram. Deixe um like e compartilhe esse vídeo, viu? Valeu, pessoal!